Fala aí, galera. Queria agradecer o pessoal que está acompanhando o blog opiniãodetudo.com e acompanhando o canal também, Opinião de Tudo. Essa aqui vai ser a primeira aula de introdução ao Delphi, que aí, na minha opinião, uma ferramenta de desenvolvimento fantástica, né? E evoluiu muito aí nos últimos 2 anos, 2, 3 anos, tem evoluído de forma muito rápida, né? Depois de um longo tempo parado aí, o pessoal tudo usando o Delphi 7, que ainda é muito utilizado no mercado, a Embarcadero finalmente começou a dar passos largos aí com a ferramenta. E acho que há 2 anos atrás, mais ou menos, o pessoal implementou no XE5. Não sei se faz tudo isso não, mas acho que já faz mais de um ano mais ou menos atrás, que na versão XE5 do Delphi eles implementaram um compilador para Android, e ainda um pouco antes disso eles já tinham implementado compilador para iOS. Então o pessoal reclamava muito do Delphi, que o Delphi não tinha evoluído, que o Delphi tinha ficado para trás. E atualmente o Delphi está muito bem, né, em todos os sentidos. Então quem desenvolve em Delphi não precisou de aprender de repente outra linguagem para desenvolver um aplicativo para celular ou para tablet, independente aí da marca, né? E com a mesma linguagem que utilizava antes, quem programava em Delphi 7 lá, sem muitas alterações aí, consegue hoje desenvolver uma aplicação para celular, né? Então é uma ferramenta que hoje eu considero muito viável na utilização aí no dia a dia. Eu particularmente, eu trabalhei com Delphi 7 até recentemente, e eu migrei do Delphi 7 só para a versão do Delphi XE7, que é a que eu estou usando aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Eu tentei fazer a migração para o XE5, eu estava tendo alguns problemas com alguns componentes que eu uso aí de terceiros, e aí finalmente a gente conseguiu migrar aí para o XE7 e estamos bem satisfeitos, tá? Só para apresentar o Delphi, né, nessa primeira aula, seguindo a linha, né, para quem está acompanhando lá o curso PHP, de aulas rápidas para não ficar cansativo, nessa primeira aula eu só vou fazer uma demonstração da ferramenta aqui do Delphi, né? Então quando você abre o Delphi, ele mostra aqui uma mensagem de boas-vindas na área principal, né? Tem alguns menus que a gente usa bastante. Então, começando aqui pelo menuzinho, esse menu de estrutura, ele mostra a estrutura dos elementos no formulário. Então você vai saber mais ou menos quem está dentro de quem, né? Então você tem um formulário, você vai arrastar um painel para esse formulário, coloca um botão dentro desse painel. Então na estrutura ele vai te mostrar que você tem um painel no formulário, que dentro desse painel que está no formulário você tem um botão. Então você consegue aí, nesse painelzinho de estrutura, nessa paleta de estrutura, ver a ordem dos componentes aí dentro do seu projeto, né? Mais aqui embaixo a gente tem aqui essa Object Inspector, né, que é um inspetor de componentes aí. Então todo componente que você colocar nos formulários da sua aplicação, eu vou mostrar aqui, daqui a pouco a gente cria um projeto, e aí todos os componentes que você coloca nesse projeto, nos formulários do projeto, ou até mesmo o próprio formulário, né, todos os elementos do seu projeto, ele gera aí as propriedades, os eventos desses componentes, né, que são adicionados no seu projeto. E aí fica fácil para você manipular, tá? Esse Object Inspector, eu acredito que aí praticamente todas as IDEs, como o Delphi tem, né? Eu não sei se são o mesmo nome, mas é a maneira que a gente utiliza, né? É a barra que a gente utiliza aqui para manipular os componentes que estão no formulário ou na tela. Aqui do lado direito temos o Project Manager, que é onde ficam os arquivos do nosso projeto, né, para serem manuseados aí, para você ver os arquivos que estão sendo trabalhados. Então aqui ficam listados os arquivos do projeto. E mais abaixo aqui, nessa área que eu estou clicando agora, ficam a paletinha de ferramentas. Nesse primeiro momento, né, aqui é onde ficam todos os componentes, tá? Como eu não estou com nenhum projeto aberto, ele mostra aqui todos os tipos de projetos que você pode criar no Delphi, né? Então aqui ele está mostrando todos os tipos de projetos que podem ser criados, porque eu não
estou com nenhum projeto aberto, não criei nenhum projeto ainda. Então, quando eu vou criar um projeto, só vou mostrar isso aqui, tá? Como que fica o projeto e como que essas barras vão ser alteradas quando a gente criar o projeto. Nas próximas aulas, a minha ideia é mostrar alguns recursos básicos e depois a gente criar aí um projeto de controle de estoque, né, pequeno aí, com alguns cadastros, cadastrar produto, cadastrar cliente, fazer a operação de entrada e saída de mercadoria, só para dar uma visão geral, tá? E eu acredito também que hoje, no Brasil, de um modo geral, o Delphi é a ferramenta que tem mais adeptos na área de aplicação comercial, né? Então eu trabalho com aplicação comercial e eu vejo que muitos concorrentes, né, aí o pessoal que trabalha nessa área também utiliza o Delphi como ferramenta. E para ser bem sincero, eu acredito que para quem entrar nesse ramo, o Delphi é uma das melhores opções pelo fato de já ter bastante coisa pronta e alguns componentes aí que ajudam muito para essa prática de programação, tá? Tem um outro vídeo também que eu gravei falando sobre as questões de ferramentas para a gente utilizar, tal, entre Delphi, às vezes PHP e várias outras linguagens que tem aí, C Sharp, Java. Então tem uma galera que briga muito por causa da linguagem, e aí eu gravei um vídeo falando sobre essa briga aí, como tá, e algumas dicas também, tá? Então quem tiver um tempo aí para ver o outro vídeo também é uma boa. Só continuando aqui então, aqui com o Delphi aberto eu vou em File, New, e aqui tem as opções, né? Da mesma forma que eu falei que aqui no cantinho tinha algumas opções de projetos, aqui no File New tem as principais, tá? Então, no caso, como a gente vai trabalhar com aplicação desktop, né? Que é uma aplicação voltada para utilização no PC, e nesse caso aqui no Windows, que é o que a gente vai criar, né? Esse projeto. Para criar um novo aplicativo, né, para Windows, eu tenho que vir em File, New, VCL, Forms Application. Então, essa opção é a opção que a gente vai usar em todas as aulas, tá? Se você quisesse criar aplicações aí para celular, aí no Delphi aí também seria possível, tá? Então, se você criar um Multi-Device Application aqui, você consegue, né, criar aplicações para celular. Também está funcionando bem legal, a gente está fazendo alguns testes aí e eu estou gostando bastante. Bom, vou criar aqui um projeto novo. Bom, quando você cria o projeto, ele gera um formulário, né? E como eu disse para vocês, né, aqui a paletinha, o Object Inspector, se eu clicar no formulário, ele me mostra as propriedades do formulário e os eventos do formulário. Então, assim, o que são as propriedades dos eventos? As propriedades são as características do formulário que a gente pode alterar, aumentar o tamanho de uma fonte, aumentar o tamanho do formulário, né, aqui, diminuir. Então, tudo isso a gente consegue mexer pelas propriedades, né, o nome do componente e tal. Então, todas essas opções aqui são as propriedades que a gente tem do elemento que está selecionado aqui, né, do componente selecionado. E aqui nós temos os eventos do componente selecionado. Então, por exemplo, no caso do formulário, os eventos seriam o que esse formulário pode fazer, né? Então, ou melhor, o que eu quero que esse formulário faça em determinados momentos de vida do formulário, né? Por exemplo, quando o formulário acaba de abrir, quando você fecha o formulário. Então, em alguns determinados momentos da vida do formulário, você pode executar algumas tarefas, né? Quando clicar em cima do formulário, o que você quer que aconteça? Então, só para dar um exemplo básico, né, disso, eu vou pegar aqui, nós temos o formulário, e aqui do lado, como eu tinha falado, nós temos a barrinha de componentes, que é a Tool Palette, né? Na verdade é paleta de ferramentas é o nome, não de componentes, mas, né, o hábito aí, às vezes a gente acaba falando componentes. Aqui são todos os componentes que eu tenho disponíveis. Eu vou colocar só um botão na tela e um Edit. Então eu vou pegar um T-Edit e eu vou pegar um T-Button, colocar aqui no meu formulário. E aí a gente pode alterar algumas propriedades desses componentes que a gente inseriu aqui no formulário. Então,
como eu tinha falado, né, aqui na estrutura ele mostra que dentro do Form 1 eu tenho um botão que chama Button 1 e eu tenho um Edit que chama Edit 1. A primeira coisa que eu vou fazer é renomear esse Edit. Então o name dele eu vou colocar mensagem. E no botão eu vou mudar o nome do botão para BTN exibir. E quando clicar no botão, né, eu vou alterar o caption do botão, que é a mensagem que o usuário vai ver aqui no botão, para exibir. Então nós vamos criar uma aplicaçãozinha simples, só para vocês verem basicamente o que dá para a gente fazer no Delphi, como, né? Que vai consistir em quando você clicar no botão exibir a mensagem que foi digitada no componente edit aqui. Então deu para ver aqui que ele gera o projeto, os arquivos do projeto ficam organizados aqui na Project Manager, né, que é onde ficam todos os arquivos do projeto que você pode manipular por aqui. E a estrutura, como eu tinha mencionado. Beleza. Pegamos os componentes, colocamos na tela. Agora eu quero fazer com que aconteça alguma coisa quando clicar nesse botão. Então aqui no botão a gente tem os eventos e aí eu preciso mexer agora no evento clique. Como no caso do botão o evento clique é o principal evento, né, independente de onde eu esteja, eu não preciso ir lá no evento e selecionar o evento clique. Se eu der 2 cliques em cima do botão, ele automaticamente gera para mim aqui, ó, o evento clique do botão. Ou seja, o que eu quero que aconteça quando clicar nesse botão. O que é para acontecer quando eu clicar nesse botão? E eu vou colocar aqui para ele exibir a mensagem que tiver escrita no campo mensagem, né, que a gente renomeou o edit. Dá para ver que quando eu começo a digitar ele já completa para mim, né? Então o nosso componente edit chama mensagem e aqui ele mostra para mim que o componente edit que chama mensagem, ele é um componente do tipo tEdit. Então eu vou colocar aqui mensagem.text. Text é uma propriedade do componente edit, que é a propriedade onde o texto fica armazenado. Então eu vou apagar aqui, ó, a propriedade text dele. Está escrito mensagem, eu vou apagar. Então está sem nada aqui no componente. E quando clicar no botão exibir, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar uma mensagem, né, em formato de alerta ali, com a mensagem que tiver escrita no componente edit. Vamos ver se isso funcionou. Projeto gerar para mim esse executável aí, né? Como não está salvo o projeto e tudo mais, ele não vai nem gerar o executável, mas ele vai te mostrar como que isso vai funcionar. Então se eu vier aqui agora no edit que a gente colocou, então quando a gente clicar no botão agora, ele vai exibir em uma telinha de alerta essa mensagem que foi digitada aqui no componente edit. Beleza? Olá, obrigado por visitar opiniãodetudo.com, foi a mensagem que a gente colocou lá. Se eu vier aqui trocar mensagem, exibir, ele vai mostrar aqui a mensagem. Tá joia? Então, a ideia dessa primeira aula, esse primeiro contato, era apresentar para vocês aí o Delphi, algumas características dele. E aí nas próximas aulas, tentar começar a avançar isso, começar a mostrar alguns componentes aí que a gente usa bastante. Tem alguns alunos que viram no blog o projeto que a gente desenvolveu em aula lá, né, numa aula recente aí, que foi um joguinho, né, um jogo da velha, e a gente desenvolveu o jogo usando estrutura condicional, então o pessoal gostou bastante, e aí depois eu vou gravar uma aula desenvolvendo, talvez a próxima aula já dê pra gente fazer isso, tá? Porque é bem simples e basicamente o que vocês vão precisar saber para conseguir acompanhar ter um pouquinho, né, já ter tido um pouco de aula de lógica ou conhecer um pouquinho de lógica, já conhecer a estrutura condicional e aí assistir a aula que vocês vão aprender, né? A gente vai usar pouca coisa, um componente tImage, um botão, pouca coisa a gente já consegue resolver. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Como eu disse, estou tentando ser o mais breve possível nas aulas para não ficar cansativo. E aí se tiver dúvida, não tiver entendido, ou tiver falado alguma coisa que de repente não seja condizente aí com
com a expectativa de vocês. Comenta aí pra gente tentar melhorar aí nos próximos, tá? Obrigado!